Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Numa aldeia tranquila, uma mulher de 95 anos chamada Madame Louise mora sozinha em sua grande mansão, herdada de várias gerações. Viúva há 10 anos, ela passa os dias contemplando o passado, cercada pelas lembranças do falecido marido, a quem amava profundamente. Louise tem 2 filhos, Jean, o mais velho, que é leal e dedicado à mãe, e Pedro, o irmão mais novo, um homem ambicioso e ávido por riquezas. Jean sempre foi próximo da mãe, cuidando dela com amor e respeito. Ele a visita regularmente, traz suprimentos e garante que nada falte em sua casa. Para Jean, o legado da mãe é, acima de tudo, um símbolo de família, uma memória viva que ele deseja preservar. Pierre, por outro lado, é impaciente. Casado com uma mulher tão gananciosa quanto ele vê a herança da mãe como uma oportunidade de enriquecer e viver a vida luxuosa com que sempre sonhou. A presença de Jean e o amor de Louise por ele representam um obstáculo às ambições de Pierre. Ele então começa a tramar um plano tortuoso para se livrar da mãe e, assim, apropriar-se de toda a fortuna da família. Um dia, Jean recebe uma oferta excepcional de sua empresa para um projeto importante em Nova York, que o obrigaria a viajar para lá por 2 meses. Hesitante em deixar a mãe sozinha, ele consulta Louise. Embora tocada pela consideração do filho, ela o incentiva a aproveitar a oportunidade. Estou bem, querido. Não se preocupe comigo. Vai e volte logo. Jean então parte para Nova York, tranquilo por saber que Pierre estará lá para cuidar da mãe em sua ausência. No entanto, assim que Jean embarca no avião, Pierre vê uma oportunidade de ouro para colocar seu plano em ação. Sem a presença vigilante do irmão, ele finalmente se sente livre para manipular Louise como bem entender. Logo após a partida de Jean, Pierre começa a visitar Louise com mais frequência, assumindo o papel de filho carinhoso. Ele lhe traz presentes, organiza passeios e age com charme, criando uma falsa imagem de devoção. Durante esses momentos com ela, Pierre sutilmente apresenta a ideia de vender a mansão e outras propriedades sob o pretexto de simplificar a vida dela. Ele explica que seria mais prático para ela morar em uma residência menor, ou mesmo em uma luxuosa casa de repouso, onde pudesse estar cercada por pessoas da sua idade e receber os devidos cuidados. Louise, embora enfraquecida pela idade, permanece desconfiada. Ela ouve atentamente o filho, mas não se convence facilmente. Sabe que Jean jamais concordaria com essas ideias. No entanto, Pierre persiste, usando argumentos mais insidiosos como segurança, tranquilidade e a dificuldade de manter uma mansão tão grande em boas condições. Ele chega ao ponto de contratar um corretor de imóveis, sob falsos pretextos, para avaliar o imóvel de Louise. Pega de surpresa e cada vez mais cansada das insistentes solicitações de Pierre, ela começa a ter dúvidas. Pierre a pressiona a assinar documentos para simplificar certas formalidades, mas Louise, sempre lúcida, pede para ler cada documento detalhadamente. Com o passar das semanas, Louise sente suas forças se esvaindo, e a ausência de Jean é profundamente sentida. Ela tenta contatá-lo, mas Pierre, alegando problemas de comunicação ou que Jean está muito ocupado, intercepta as ligações e cartas. Sozinha, isolada e pressionada por todos os lados, Louise começa a se perguntar se deve ceder a Pierre, especialmente à medida que ele se torna cada vez mais insistente e impaciente. Frustrado com a teimosia da mãe e a iminência do retorno de Jean, Pierre começa a perder a paciência. Sentindo que o tempo está se esgotando e que sua mãe não cederá facilmente às suas tentativas de manipulação, ele decide tomar medidas mais radicais. Certa noite, enquanto jantava com Louise, Pierre observava atentamente os medicamentos que ela precisava tomar diariamente para vários problemas de saúde relacionados à idade. Uma ideia sinistra se enraizava em sua mente. Ele poderia alterar as doses ou trocar alguns dos medicamentos para enfraquecer gradualmente sua mãe, tornando-a mais vulnerável e dócil, ou até mesmo causar um acidente aparentemente natural. No dia seguinte, Pierre põe mãos à obra. Começa por adquirir substâncias semelhantes a alguns dos medicamentos de Louise, mas com efeitos colaterais devastadores quando administradas incorretamente. Discretamente, troca os comprimidos nas caixas, sabendo que Louise, graças à confiança que deposita nele e à sua rotina bem estabelecida, não notará nada de anormal. No início, as mudanças são sutis. Louise começa a sentir tonturas, náuseas e um cansaço incomum. Ela atribui esses sintomas à idade e ao estresse causado pelas recentes tensões com Pierre. Mas logo os efeitos se agravam.
Louise às vezes perde a linha de raciocínio, tem dificuldade para se concentrar e até começa a duvidar da própria memória. Pierre, fingindo preocupação, assume o papel de filho carinhoso, enquanto a incentiva a ficar na cama e descansar, sabendo que isso só piorará sua situação. Pierre continua seu jogo macabro por vários dias, na esperança de que Louise acabe cedendo e assine os documentos de venda sem se sentir confusa. No entanto, Louise, apesar de seu estado debilitado, permanece interiormente resiliente. O instinto de sobrevivência, aliado a uma crescente desconfiança em Pierre, a leva a se recusar a assinar qualquer coisa, mesmo tendo dificuldade em se lembrar do porquê. Um dia, quando Louise está particularmente fraca e desorientada, ela recebe uma visita inesperada de uma amiga de longa data. Senhora Dupuis vem confortá-la. Madame Dupuis, uma mulher perspicaz, percebe imediatamente a mudança alarmante no estado de saúde de Louise. Ela questiona Pierre sobre a saúde de sua mãe, mas suas respostas evasivas e sua insistência para que Louise descanse despertam suas suspeitas. Louise, no momento de lucidez, confidencia suas preocupações a Madame Dupuis. Ela fala sobre a tontura, sua confusão e, acima de tudo, sua crescente sensação de que algo está errado. Madame Dupuis, alarmada, decide agir discretamente. Ela sugere que Pierre chame um médico para um check-up de rotina, mas Pierre, temendo que seu plano seja descoberto, tenta dispensá-la, alegando que tudo está sob controle. Determinada a proteger a amiga, Madame Dupuis aproveita a ausência de Pierre para pegar um remédio na farmácia. Ela aproveita a oportunidade para inspecionar os remédios de Louise. Então, descobre que os comprimidos estão sendo trocados e, horrorizada, entende o que está acontecendo. Madame Dupuis, chocada com a descoberta, percebe a urgência da situação. Ela sabe que o tempo está se esgotando e que a vida da amiga está em perigo. No entanto, ela também entende que agir precipitadamente pode alertar Pierre e dar a ele a oportunidade de encobrir suas ações. Ela precisa de um plano sutil para salvar Louise sem chamar a atenção. Aproveitando a ausência temporária de Pierre, Madame Dupuis discretamente troca os comprimidos manipulados pelo medicamento verdadeiro de Louise, que ela encontra enquanto vasculha as gavetas do quarto. Ela então gentilmente incentiva Louise a tomar seu remédio, garantindo-lhe que tudo ficará bem. Madame Dupuis permanece perto de Louise, falando com ternura e tentando mantê-la o mais lúcida possível. Ao retornar, Pierre percebe que algo parece diferente, mas não tem ideia de que Madame Dupuis descobriu seu segredo. Ele continua a desempenhar o papel de filho carinhoso, demonstrando preocupação fingida à mãe enquanto planeja levá-la a um asilo no dia seguinte. No entanto, Madame Dupuis não tem intenção de deixar Pierre executar seu plano. Assim que sai da mansão, ela discretamente contata Jean em Nova York. Em um telefonema urgente, ela lhe conta tudo o que descobriu, insistindo que ele deve retornar imediatamente para salvar sua mãe. Jean, horrorizado com o que houve, reserva um voo para a França o mais rápido possível. Ele jura pôr fim aos planos de Pierre e proteger a mãe a todo custo. Enquanto isso, Madame Dupuis não fica parada. Ela vai consultar o médico da família de Louise e explica a situação em detalhes. O médico, alarmado, decide ir imediatamente à mansão para examinar Louise, alegando que é apenas uma consulta de rotina. Ao chegar à mansão, Pierre, embora cauteloso, não ousa recusar o exame, com medo de parecer suspeito. O médico realiza um exame minucioso e rapidamente percebe que a saúde de Louise não está como deveria, apesar da medicação que ela toma. Ele decide coletar amostras de sangue para análises mais aprofundadas, garantindo a Pierre que tudo parece estar em ordem para não alarmá-lo. O médico retorna ao consultório com as amostras e pouco depois, recebe os resultados que confirmam suas suspeitas. Os medicamentos foram adulterados, colocando a vida de Louise em perigo. Com essa prova em mãos, ele sabe que precisa agir rapidamente para evitar uma tragédia. Após receber os resultados que confirmam a falsificação dos medicamentos, ele elabora um plano para proteger Louise e manter Pierre no escuro. No dia seguinte, Pierre leva Louise ao asilo, acreditando que isso lhe permitirá tomar posse de seus pertences sem impedimentos. Ele deixa a mãe sob a supervisão da equipe, fingindo preocupação com a saúde dela, e promete visitá-la regularmente. Assim que sai, entra em contato com um corretor de imóveis para iniciar o processo de venda da mansão da família. No entanto, o médico tomou a iniciativa. Logo após Pierre sair, ele foi ao asilo, supostamente para verificar a saúde de Louise. Ele informou discretamente a equipe sobre a situação e pediu que garantissem que Louise tomasse apenas a medicação que ele havia fornecido. A equipe, ciente da emergência, cooperou plenamente.
Enquanto isso, Jean chega à França determinado a salvar a mãe. Ele vai imediatamente para o asilo, onde encontra a mãe enfraquecida, mas segura. Louise, reconhecendo o filho, confidencia-lhe seus medos, embora ainda em choque com os acontecimentos recentes. Jean, furioso com o irmão, decide confrontar Pierre. Mas o médico mais cauteloso o dissuade por enquanto, sugerindo que ele primeiro reúna evidências adicionais antes de tomar qualquer ação direta. Jean concorda relutantemente, sabendo que um erro poderia permitir a fuga de Pierre. Para reforçar a estratégia, Jean e o médico decidem contratar um detetive particular para monitorar Pierre de forma ainda mais discreta e eficaz. Este detetive, conhecido por sua descrição e perícia, imediatamente começa a seguir cada movimento de Pierre, permanecendo invisível. Pierre, por sua vez, ainda acredita estar no controle da situação. Ele contata vários corretores imobiliários e inicia as negociações para a venda da mansão, sem saber que está sob vigilância rigorosa. Cada ligação, cada reunião, cada transação é meticulosamente documentada pelo detetive. As evidências se acumulam rapidamente. O detetive logo descobre que Pierre também começou a desviar fundos da conta bancária da mãe, falsificando documentos para fazer parecer que ela havia assinado uma procuração em seu favor. Essa revelação alarma ainda mais Jean, que percebe que seu irmão não medirá esforços para se apoderar da herança da família. Enquanto isso, o médico continua visitando Louise no asilo, garantindo que sua saúde melhore sob sua supervisão. Louise, embora frágil, começa a recuperar um pouco de sua força, o que tranquiliza Jean e fortalece sua determinação em proteger a mãe. Jean, após consultar o advogado, decide tomar medidas drásticas. Usando as evidências reunidas pelo detetive, ele inicia um processo judicial para obter a guarda de sua mãe. Isso lhe permitiria bloquear todas as ações de Pierre e proteger os bens de Louise. O advogado, que já havia bloqueado as transações imobiliárias pendentes, rapidamente entra com uma petição no tribunal para nomear Jean como tutor legal. Pierre, percebendo que seus planos estão fracassando, entra em pânico. Ele tenta sacar dinheiro rapidamente das contas de Louise e até considera deixar o país. No entanto, o detetive, ainda em seu encalço, imediatamente informa Jean e o advogado sobre esses movimentos suspeitos. Em resposta, eles pedem ao tribunal o congelamento de todas as contas bancárias de Louise, impedindo Pierre de sacar mais um centavo. A situação atinge o clímax quando Pierre, desesperado, decide confrontar Jean. Ele vai até o asilo e tenta forçar um confronto com a mãe, na esperança de manipulá-la uma última vez para conseguir o que quer. No entanto, Jean e o médico já estão lá, tendo previsto a tentativa de Pierre de tal golpe. Ao chegar, Pierre encontra Jean e o médico ao lado de Louise, que agora está ciente das ações do filho. Pierre, surpreso, tenta fingir preocupação, mas sua máscara cai rapidamente ao perceber que foi descoberto. Louise, apesar de sua fraqueza, encontra forças para perguntar por que ele quis traí-la daquela forma. Diante da acusação da própria mãe, Pierre perde a compostura e revela involuntariamente suas verdadeiras intenções, confirmando assim todas as suspeitas. Jean, com o coração pesado mas determinado, chamou as autoridades. Pierre foi imediatamente preso por fraude, tentativa de roubo e abuso de pessoa vulnerável. As provas reunidas pelo detetive e os depoimentos do médico e de Madame Dupuy selaram seu destino. Após a prisão de Pierre, Jean sente uma mistura de alívio e tristeza. Embora tenha conseguido proteger a mãe e por fim as tramas do irmão, a traição de Pierre deixou uma marca indelével nele. Determinado a não deixar a mãe sozinha durante esse momento difícil, Jean decide trazer Louise de volta à mansão da família, onde ela pode encontrar um ambiente familiar e tranquilo. Ao chegarem à mansão, Louise está tomada pela emoção. Embora fraca, ela está feliz por retornar à casa onde passou tantos anos. Jean a deixa confortável em seu quarto, cuidando para recriar uma atmosfera acolhedora e acolhedora. Ele chama enfermeiros domiciliares para vigiá-la o tempo todo, garantindo que ela receba os cuidados necessários. Jean passa muito tempo com a mãe, discutindo longamente memórias do passado. Ele evita falar sobre Pierre para não aborrecê-la ainda mais, preferindo se concentrar em assuntos mais leves que possam confortá-la. Louise, embora ainda frágil, parece estar se recarregando aos poucos graças à presença do filho. Enquanto isso, o advogado de Jean continua cuidando dos aspectos legais do caso. Graças à tutela, Jean agora pode administrar legitimamente os bens de sua mãe. Ele também se comprometeu a restaurar certas partes da mansão, a fim de restaurá-la e preservar seu patrimônio.
Um ano após a prisão de Pierre, Jean e Louise recebem seus amigos próximos, incluindo Madame Dupuis e um médico, para uma pequena cerimônia na mansão. Eles decidem marcar esse momento como um novo começo, uma celebração da vida e da família. Jean, segurando a mão da mãe, ergue um copo em homenagem àqueles que os ajudaram a superar essa provação. A mansão, iluminada pelas luzes do entardecer, parece mais viva do que nunca. Jean sabe que tomou a decisão certa ao proteger sua herança e zelar por sua mãe. Eles sobreviveram à tempestade e agora podem finalmente aproveitar os dias de paz que virão, cercados pelo amor e apoio de seus amigos mais leais.